Hora da nossa entrevista aqui no nosso Jornal da Manhã, e a gente vai falar de um problema que atinge todas as cidades ou quase todas as cidades brasileiras e principalmente na nossa região. E Joinville, tendo quase 200 anos, esse problema tem que existir por aqui também. A Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina lançou a cartilha Além das Ruas. Esse projeto reforça o compromisso do poder público com as políticas públicas voltadas à população em situação de rua. Aqui em Joinville, a Secretaria de Assistência Social intensificou o atendimento às pessoas em situação de rua com um programa de abordagem 24 horas. Fabiana Cardoso, que é a secretária de Assistência Social, está ao vivo conosco na bancada do nosso Jornal da Manhã para explicar um pouquinho sobre essas ações governamentais e também, sobre esse problema das ruas e explicar como a população também pode ajudar nesse sentido. Secretária, bom dia, prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de podermos estar aqui até orientando a população de como poder nos auxiliar nesse processo que é tão desafiador, né? É verdade. Secretária, qual que é a realidade hoje aqui em Joinville, né? Sendo a maior cidade do estado de Santa Catarina, quantas pessoas nós temos hoje vivendo em situação de rua? Então, o município de Joinville, como vocês bem falaram, ele não tá diferente dos outros municípios. Então, esse é um desafio muito grande a nível mundial, né? Nem só Brasil, né? Então, por N questões, principalmente pelo uso abusivo do álcool e da droga. Mas vamos lá por partes, né? Então, Joinville, nós, desde que o prefeito Adriano assumiu a gestão, eu sou servidora há 19 anos, né? E no processo seletivo ele já vinha com essa preocupação de o que poderia ser feito para mudar essa realidade no município de Joinville, que vem crescendo ano após ano. Então, não existe uma saída mágica a não ser o investimento em política pública, né? Então, ali se começou todo um trabalho. Por exemplo, para eu trabalhar com a população, e já fica a dica aqui, não deem dinheiro na rua, não deem comida, não deem esmola. O que a gente fez? Investiu no restaurante popular, café, almoço e janta, que é justamente para a população não dar nada. Orientar a buscar o centro pop, vai no restaurante popular. Hoje tem assistente social no restaurante popular, né? Então, nós fazíamos a acolhida, a busca enquanto centro pop, mas não tinha onde dar oportunidade para essa pessoa sair da rua. Então, foi investido em 105 vagas de casa de passagem. Então, às vezes as pessoas falam, tem que levar eles para algum lugar. A pessoa que ela aceita sair da condição de rua, porque eu não posso obrigar ninguém, não dá para abrir um carro, enfiar a pessoa dentro, né? Isso é crime. Então, a menos que se mude a lei, nós não podemos fazer isso. Então, a gente faz todo um trabalho. Tem pessoas que a gente vai 10 vezes lá no ponto de ônibus. Até convencer ele, né? Por vezes com o consultório na rua, a saúde, tem questões psiquiátricas. Por vezes a família também quer ajudar e a pessoa que não quer. Mas a gente consegue. Às vezes é na primeira, às vezes é na segunda, às vezes é na 10ª, às vezes é na número 50, né? Mas é um trabalho que a gente precisa persistir muito. Então, com tudo isso, ainda faltava a questão da abordagem social, porque nós trabalhávamos só durante das 7 às 7 e numa quantidade insuficiente para a demanda de Joinville. Então, hoje nós temos, né, a partir do dia 17 de dezembro, que a gente trabalhou isso de 3 anos, tá? Então, assim, foi porque tudo é orçamento, tudo é programação. Então, teve esse investimento, né, do município em relação à abordagem. 24 horas hoje, você, cidadão do município de Joinville, identificou uma pessoa em situação de rua, não dê dinheiro, ligue 30 30 12 32, a equipe de abordagem vai até essa pessoa em situação de rua e ela vai fazer o encaminhamento para a rede. Se é uma pessoa usuária de álcool e droga, vai levar para o CAPS AD, vai chamar o consultório na rua. Se é uma pessoa com questões psiquiátricas, a mesma coisa. Agora, se é uma pessoa que está ali aprontando, bagunçando, incomodando, mexendo nas coisas, isso é polícia, gente. Isso não é assistência social. Então, a comunidade também tem que entender que a gente precisa desse índice e dessa movimentação. Estão aqui... Por exemplo, droga. Pode usar droga? Não pode. É crime ainda, até que mude. De novo, sim. Nós somos executiva, a gente executa. Então, os legisladores também têm que fazer essa pressão do cumprimento da lei. Porque muitas vezes está naturalizado por o uso da droga. Está errado. Se você vê alguém usando droga, chama a polícia. É crime. Infelizmente a população ainda não tem essa cultura, esse comportamento. A gente fala, esse discurso já é de muito tempo, infelizmente, né, secretário, de outros governos, enfim. No governo passado, secretário, eu lembro que a gente falou sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã e nós tínhamos um número aproximado de 700 pessoas em situação de rua. E o que a gente ouve falar é o seguinte,
Ah, Joinville aumentou pessoas em situação de rua, tá? Nós temos um número, esse número aproximado ou não temos essa quantidade ainda? Assim, ó, esse número ele varia muito. Varia, né? sim. Ele varia muito. Então, assim, no Centro Pop teve mês de a gente atender 600 pessoas, né? Agora na abordagem também. Então, tem mês que é 700, tem mês que é 900. Por exemplo, tem no cadastro único. A gente teve um período ali de 1.100 pessoas. Daí, nossa, gente, como que pode que o número não bate, né? Então, também tinham pessoas dizendo que era pessoa em situação de rua, até para poder acessar o cadastro. Então, tem de tudo. A gente precisa educar a população, inclusive para não faltar com a verdade. Porque quando a população, pessoa, para me beneficiar de um cadastro único, de um Bolsa Família, eu vou lá e minto, né? Eu falto com a verdade e falo que eu sou uma pessoa em situação de rua, ele atrapalha o nosso serviço também. Além de estar utilizando o dinheiro público de forma equivocada. Então, assim, na nossa dinâmica do dia a dia, a gente tem muita demanda. Uma questão que nos preocupa muito é a migração. Né? Então, assim, quando a pessoa vem para Joinville com uma mala de sonho, ontem a gente estava um caso lá, 6 crianças e 2 adultos. Então, é muito complicado. Por quê? Porque, por vezes, não tem vaga. Né? Na casa de passagem, são 105 vagas. Chegaram sem um local para ficar, sem nada? Sim, só desembarcaram aqui? Isso mesmo. Então, assim, não venham. Se for para ver, porque pode correr o risco de ficar na rua. Ah, vão ficar na rua? Por vezes, sim. Né? Então, assim, isso é muito sério. Claro que a gente faz um trabalho intensivo para não deixar, né, principalmente as crianças. Então, a gente tem feito um trabalho de orientação e aproveito também de uma próxima oportunidade, quando a gente fala, até para evitar de forma preventiva que essas pessoas vão daqui a pouco ser adultos em situação de rua, o uso abusivo de álcool e droga, agora em fevereiro é um mês que está se trabalhando bastante nisso na assistência social e na saúde, mas também a questão do trabalho infantil, né? Então, assim, não compre de criança. Você está incentivando essa criança a ser um adulto em situação de rua, a usar a rua como espaço de moradia. Por exemplo, nós temos usuários que eles têm casa, eles têm família, mas que recebem benefício de prestação continuada e que, por exemplo, tem um caso de uma mulher que a família obriga ela a pedir no semáforo. Só que ela só vai porque a população dá, gente. Sim. Não, nós temos política pública no município de Joinville, por isso todo esse investimento. Hoje você pode ficar muito tranquilo. É um ser humano, tem os seus direitos, nós temos as nossas obrigações enquanto executivo. Encaminhe para nós, 30 30 12 32. E diferente do que eu tenho ouvido, a abordagem social, gente, não é dar banho, tá? Então, assim, para os desinformados, a gente precisa trazer informação. Por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, a abordagem social é uma equipe, né, técnica, educadores, assistente social, enfim. É uma equipe relativamente grande que está no território, de forma móvel, com esse carro que vai acolher essa pessoa, trazer, levar para o seu espaço. Muitas vezes a pessoa está toda, né, numa situação assim degradável até, né, e que a gente precisa trazer ela para trazer o mínimo de dignidade e conseguir trabalhar com ela, porque às vezes ela está tão alcoolizada ou uma questão psiquiátrica tão séria. Esses dias tinha um usuário que as pessoas acabam não conseguindo identificar, porque é normal também, né? Então ele falava assim, que tinha um chip da Tesla nele. Gente, como é que uma pessoa dessa, né? Então, assim, é um jovem com toda uma questão psiquiátrica que precisa de ajuda, então não dá para botar na mesma lata, sabe? Não dá para generalizar, é todo mundo bom ou todo mundo ruim. Tem de tudo, né? Tem a família que veio, tem o migrante que está aqui em busca de uma oportunidade, tem estudante que acaba vindo, acaba o dinheiro, fica na rua, né? Tem aquele que é criminoso mesmo, que ele vai para a rua, inclusive, para usar essas pessoas, para fazer o tráfico para ele. Então, nós temos que ser muito rápidos enquanto comunidade em chamar a abordagem para que esse jovem ele não fique na rua, por exemplo. E tem gente que não quer sair da rua. E aí, até que se mude a lei, eu não posso fazer nada enquanto executivo, né? Então, os legisladores, por gentileza, de plantão, né, que façam a mudança da lei, seja no governo federal. Por quê? Se eu obrigar uma pessoa a entrar no carro da abordagem, eu vou responder. Até por sequestro. Não pode. É lei. Secretário, e até um ponto que a senhora comentou nessa questão, né? Recentemente, até inclusive teve várias polêmicas, né, envolvendo cidades aqui do estado, por exemplo, que estariam recebendo pessoas em situação de rua de outros locais, incentivados por prefeituras dessas cidades. Alguma situação semelhante registrada aqui em Joinville, por exemplo? Teve sim. A gente não pode falar daquilo que a gente não tem prova, né? Então, quando teve uma situação que a gente fez boletim de ocorrência contra a cidade, né? Notifica o Ministério Público.
Assim como a gente também não faz esse trabalho. Chegou em Joinville, tem gente que fala, né? Bota no ônibus e manda embora. Não pode, gente. Direito de ir e vir. Sim. Constituição Federal. A gente faz toda uma orientação, né? Se a pessoa fala assim, não, eu quero voltar para minha terra, quero voltar para... A gente vai fazer uma ligação para a família. É uma família mesmo? Então, a gente paga a passagem, coloca no ônibus e manda para casa. Ou, digamos assim, eu nasci em Garuva, vou dar um exemplo aqui do lado, né? Só que eu não quero morar lá. Eu quero viver na rua aqui em Joinville. Não existe nada que me deixe obrigar ele a voltar para a terra dele, né? Então, assim, a gente tem um caso de um usuário que ele mora no ponto de ônibus, ele recebe, se eu não me engano, 3 salários mínimos e tá tudo certo, ele quer ficar ali. Né? Então, assim, claro que tem uma questão, né, de rompimento de vínculo familiar, existe toda uma questão que começa muito antes, né? Então, eu digo assim, eu tive a oportunidade de trabalhar no abrigo de criança e adolescente durante 6 anos. Então, gente, ninguém pode dar o que não tem. Então, cuidem das crianças, protejam, deem exemplo, não ofereçam bebida, né? Não estimulem. Então, já está tão difícil, né? Então, ninguém nasceu na rua. Secretária, eu vou convidar a senhora para a gente assistir um vídeo juntos agora, juntamente com o ouvinte, que é de uma situação do prefeito de Criciúma, o Clésio Salvaro. Esse vídeo está correndo o Brasil, enfim, e chamou a atenção até a abordagem que ele faz a uma pessoa em situação de rua. Quem está com a gente no YouTube vai ver o vídeo, quem está no rádio vai ouvir também, pode rodar. Vamos lá. Ô Bruno, chega aqui um pouquinho. Acho que é de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele, leva ali para casa de passagem, a nossa casa de república, dá um banho, coloca ele, capinar e cortar a grama hoje. Estamos de acordo? Então vamos. Pega aqui. Vamos lá? Vamos lá? Tomar um banho, dar um gás, meter o rango para dar uma força e depois ó. Bom, o vídeo é muito claro que há até um comportamento, digamos, um pouco mais agressivo por parte do prefeito. Qual é a avaliação da senhora em relação a esse comportamento? Por quê? Por que pergunto isso para a senhora? Porque chegar lá para o morador de rua e dizer, olha, nós temos um restaurante popular, nós temos uma casa de passagem, nós temos um cafezinho, vamos lá. A pessoa vai, toma um café, volta para a rua, infelizmente. E se tiver um comportamento parecido como esse, será que não funciona, não ajuda? Qual é a opinião da senhora? Bem importante essa pergunta, tá? Então, assim, a gente tem diversas formas de abordagem que são orientadas, inclusive por escrito, da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Então, tem toda uma regulamentação, até de adequação para os municípios. E essa postura do prefeito, ela vai totalmente contra aquilo que preconiza as regulamentações federais, tá? Possivelmente, eu acredito, e todos os municípios estão aguardando para ver o fim dessa história, o Ministério Público vai interferir, até porque nós temos ali agora o Tribunal Superior Federal, ele deu 120 dias para todos os municípios se adequarem, inclusive desde arquitetura hostil, não pode ser feita a retirada do pertence dos usuários. Então, isso vai contra tudo aquilo que está sendo colocado pela política nacional e pela legislação. A menos que mude a legislação, né, isso não pode ser feito. Ok, vamos aguardar para ver como que será a intercorrência nos próximos dias. Porque se ele tiver apoio, abre um precedente no Estado. Tudo bem. Aí eu penso que mudou a lei, os municípios vão poder fazer a mesma coisa. Certo. Hoje, isso não é possível, tá? Então, não é legal. Não é legal. Isso mesmo, não é legal. Então, as regulamentações vigentes, elas não permitem. Muito pelo contrário. O Ministério Público, ele vem e autua e nós somos responsabilizados por isso, né? Então, quando a gente faz a abordagem, diferente do que às vezes as pessoas pensam, vamos lá tomar um cafezinho, não. Tem pessoa, gente, que está tão sem noção, eu digo assim, tão sem condições, que ela nem pensa na comida, ela só está ali, né? Então, tem a família que ela quer a comida, ela precisa da casa, ela precisa do apoio. E tem aquele que, como eu falei, né? Ele usa o espaço da rua porque ele quer aquela condição de vida, aquela liberdade. Esse que não quer nada com coisa nenhuma, vou falar de uma forma bem direta, né? Fabiana, ele vai ter para sempre comida no RP? Não. Então é isso que a população precisa entender. A gente faz um trabalho bem árduo. Estão negando comida. Não, a gente não está negando comida. De novo,
né? Nós estamos oferecendo um trabalho aonde ele vai passar por uma equipe técnica lá no Centro Pop, porque a abordagem vai encaminhar para o Centro Pop, que vai fazer toda uma avaliação com essa pessoa. Quem é você? Quem é você, Fabiano? O que você veio buscar em Joinville, né? Como que a gente pode te auxiliar? A gente vai fazer o trabalho com a família, porque por vezes, como eu falei, a questão do vínculo, né? Às vezes a família quer ajudar e a pessoa que não quer. O que faltou ali? É um encaminhamento de saúde? É uma questão medicamentosa? É psiquiátrica? Não quer nada com coisa nenhuma, então vai se virar. Só que nessa do se virar, aí a população tem que nos ajudar. Porque daí quando a gente dá o limite, se a população dá o dinheiro, ele vai ficar na rua. Por quê? Porque ele tá tendo acesso à comida. Às vezes eles até riem, né? Eu não quero a comida do RP, eu vou comer no restaurante. De novo, não deem comida no restaurante. Chama a abordagem que a gente vai lá. Tá perturbando? Chama a PM. Então, quando a população começar a perceber também que ela tem um poder sobre essa situação no sentido de nos auxiliar, porque a gente não dá conta de estar ao mesmo tempo em todos os bairros. Mas se eu for abordar 10 vezes o seu João lá, ele vai pensar assim, meu Deus, que gente chata, né? Ou ele vai aderir, ou ele vai para o encaminhamento, ou ele vai falar assim, não, vou para outro lugar. Deixa eu pegar o gancho rapidamente do restaurante que a senhora citou, porque o nosso tempo está terminando. Recentemente, nós tivemos uma mobilização de moradores da região ali do Bucarém, do bairro Bucarém, em razão do restaurante popular e tudo mais. Quando a gente fala desse assunto, o que o morador da região diz o seguinte, tem que tirar o restaurante popular daqui. Mas ninguém quer um restaurante popular. Pode ser lá no final da Zona Sul, pode ser em qualquer região da cidade. Ninguém quer uma casa de passagem sendo seu vizinho e tudo mais. Como que se resolve esse problema, hein, secretário? Em ter que atender essas pessoas com um restaurante popular, com uma casa de passagem dentro da cidade. Onde é que coloca isso? Como é que faz isso? Então, de novo, não existe mágica, né? Então, a gente tem feito um trabalho, hoje são 5 casas de passagem. Então, a gente conseguiu avançar muito, gente, porque não é simples conseguir uma instituição para atender essa demanda. Não é simples, tanto que a abordagem não é nenhuma instituição de Joinville, a gente fez todo um chamamento, um estudo, né? Eu faço parte do COEGEMAS, que é o colegiado estadual, e a gente vai para o nacional também, justamente buscando possibilidades de como melhorar esse trabalho no nosso município. E o restaurante popular, Joinville, ele tem 2 restaurantes populares, e ele atende muito a população. Então, na verdade, o restaurante as pessoas até querem, tá? O que acontece no restaurante Popular 1, que é no Bucarém, é que ali é café, almoço e janta. E realmente, o café da manhã não é servido na Ademar Garcia. Então, a concentração ela acaba sendo maior ali. Gente, mas assim, é uma média de 70 pessoas em situação de rua que fazem a refeição ali durante o dia. E as outras 700 são quem? Então, é isso que a população também tem que entender, né? Então, assim, são os estudantes, são as pessoas que vão no centro, tem um escalonamento. Hoje, por exemplo, a pessoa que recebe uma renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, ela tem gratuidade na refeição. Então, a pessoa vai para o centro com aquele monte de criança, né? Fazer um exame, já vai lá no restaurante popular, faz a refeição gratuita. Então, é muito maior, gente. Não é dando... Não, é garantindo o direito à segurança alimentar e nutricional das famílias que realmente precisam. Então, e ali vai, por exemplo, é um idoso. Tem idoso que ele sai lá e isso vai garantir até que essa pessoa daqui a pouco não esteja em situação de rua, né? Então, ele recebe um salário mínimo. Recebe um salário mínimo mais. Por vezes pagam o aluguel, tem que gastar com medicação. Então, às vezes, eles pegam lá o ônibus que não pagam, vão até o centro, já fazem aquela convivência e fortalecimento de vínculo, né? Então, é isso. O restaurante popular, ele é importantíssimo. Tanto é que o município de Joinville é referência, né? Nessa questão da segurança alimentar e nutricional. A ideia, muito pelo contrário, que bom se a gente conseguisse expandir e descentralizar e levar esse acesso para a população. De um modo geral, né? A gente conseguiria, por exemplo, a Ademar Garcia, se vocês forem lá, muitas crianças almoçam e vão para a escola. Outras vêm da escola, a família toda almoçando ali. Então, a gente tem que ter essa consciência de que é um trabalho, é uma política pública importantíssima e que é um investimento que o município tem feito que é justamente preventivo, para que daqui a pouco não tenham mais e mais pessoas em situação de rua. É uma pena que são poucos os municípios que dão conta. Santa Catarina tem 5 restaurantes populares, 2 são em Joinville. Fabiana Cardoso, secretária de Assistência Social aqui em Joinville, nosso muito obrigado, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan e volto sempre. Muito obrigada a vocês, nos ajudem em comunidade, não deem dinheiro na rua. Obrigado.